Por que produtos excelentes são esquecidos pelo mercado? Porque o cérebro do seu cliente decide antes mesmo de entender a sua oferta. Olá, eu sou Beatriz Medeiros e está começando mais um Econ Experience. Hoje recebo de volta Peter Roman, uma das maiores autoridades em neurobusiness dos Estados Unidos. Há alguns meses ele lançou o livro Provavelmente o Poder do Cérebro no Mundo dos Negócios e vai nos ensinar na prática como transformar a atenção do cliente em vendas reais. Seja bem-vindo, Peter. Tudo bem, obrigado pelo convite. Que bom estar de novo com vocês. É aquela coisa, né? Nós sempre se aperfeiçoando, sempre trabalhando para poder ter um pouquinho mais de entendimento de como é que passa, porque é engraçado, né? As pessoas acham que nós somos seres racionais que de vez em quando se emocionam. E a grande verdade é que nós somos seres emocionais que de vez em quando raciocinam. O raciocínio depende 100% da nossa emoção. Então, ou você entende de emoção, e agora está entrando a NR1 aí no Brasil, né? O pessoal está achando que a NR1 é brincadeira, a norma regulativa que está tratando de problemas psicossociais e tudo mais. A hora de começar a bater fiscal na porta das empresas, falando cadê o compliance de vocês, muito empresário vai ficar chorando. Mas não precisava ter uma empresa para pedir isso, entendeu? Isso é absurdo. Se você não faz o seu funcionário trabalhar do jeito certo, você está perdendo dinheiro. Não tem jeito. Ou entende como é que funciona aqui, ou não funciona aqui, né? No bolso. Então vamos começar essa conversa, Peter, sobre o seu novo livro, que é o que a gente vai focar hoje. Eu queria saber, ele nasceu de uma dúvida muito comum, e é por que tanta gente competente acaba sendo esquecida pelo mercado. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Primeiro porque as empresas elas não trabalham na memória, a memória sentimental, memória emotiva. Existe uma coisa que seria o post-it do mundo cerebral, que é a acetilcolina. Toda vez que você vai dormir, você tem um monte de informações na tua cabeça. 80%, se não mais, vai ser jogado fora a hora que você dorme e entra no sono que a gente chama o REM, né? O sono profundo. Só as memórias que têm acetilcolina vão ser guardadas na tua memória de longo prazo. E quem que libera mais acetilcolina? A emoção. Então, assim, por que as empresas não são lembradas? Elas não sabem causar emoção. Elas são o que a gente chama de mais do mesmo. Mais do mesmo, infelizmente. Existe uma pesquisa, já não sei se ainda está atual no Brasil, mas que 80% das empresas que abriam desapareciam em menos de um ano. E o mais triste, ninguém nem lembrava delas. A gente tem que saber trabalhar não só a parte, os processos. Processo sem pessoa não funciona. E pessoa sem entendimento de emoção também não funciona. Então, o livro fala muito sobre isso. Ele fala sobre para de viver na probabilidade e começa a viver na certeza. Não vou, assim, trabalhar com probabilidade, a gente trabalha o tempo inteiro. Quando você faz uma campanha de marketing, você tem uma probabilidade de certeza de que vai dar certo. Só que quando a neurociência entra em ação, esta probabilidade vira quase 100% de certeza. Quando você fala de comunicação de venda, o processo fala de 5 etapas. A biologia, a neurociência fala de 3, que inclusive foram dadas pelo Dr. Mehrabian. De 100% da nossa comunicação, 7% é o conteúdo. Ou seja, a gente capricha tanto, né? A gente contrata empresas de marketing para fazer o texto, para fazer o post, para não sei o quê, e, de repente, só 7% do que você está nesse blá, blá, blá que a gente está falando aqui, o pessoal vai lembrar. 38% é forma. Então, legal contratar uma empresa de marketing que vai dar um formato. Só que 55%, minha amiga, é como você se sente, como eu me sinto. É por isso que entra um cliente na tua loja
2 clientes, você atende eles da melhor maneira, igualzinho até, se for possível. Um sai encantado, o outro sai indiferente. Ele não estava receptivo à tua mensagem do jeito que você entregou, só que estava confiando no processo. Processo não existe sem pessoa, pessoa não existe sem emoção. Emoção não existe sem o fato de que ou você entende como a gente funciona, ou você está perdendo uma chance enorme de se destacar no mercado. E você explica no seu livro que o cérebro ele decide antes de entender e que ele busca pistas simples, como contraste e clareza. Isso significa que o consumidor atual está sendo manipulado pelas marcas o tempo todo sem perceber? Não o atual, o consumidor de todos os tempos. Né? Não é de hoje que as marcas descobriram que vender emoção vende muito mais, né? Coca-Cola está aí para falar isso, Nike. O que a Nike vende? A Nike vende emoção. O que a Disney vende? Disney vende emoção. O que a Apple vende? Apple vende emoção, e por aí vai. Então, assim, há muito tempo se colocou isso. Conta uma coisa para mim, por que você se vestiu com as cores que você está vestida hoje? Porque elas fazem parte da marca que eu faço parte. Essas cores informam alguma coisa, mas elas não informam para o consciente, elas informam para o subconsciente. E quando eu falo que você já decidiu antes de você se realizar, é porque quem toma a decisão é o teu subconsciente. Dentro do teu subconsciente existe um sistema grande que já foi chamado erroneamente de cérebro, chamado límbico, que ele é responsável pela emoção. Só que quem dá o disparo na emoção são os nossos sentidos subconscientes, que creia ou não, são 28 sentidos, fora os 5 sentidos que a gente conhece que são conscientes. Então, não foi com a cara da pessoa. Isso está cheirando ruim. Isso tem um gosto amargo. A cor que você usa, o cheiro que você usa, a forma com que você se movimenta, o jeito, as microexpressões da tua face, tudo isso dá uma informação para o teu subconsciente que aí vai ativar uma das tuas emoções, que aí vai chegar no teu cérebro e ser classificado como sentimento. Quero, não quero, gosto, não gosto, tenho nojo, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho. Por isso, a decisão é tomada antes. Então, se você puder influenciar a decisão, sabendo como trabalhar isso, fica mais fácil. Ah, Peter, então quer dizer que eu vou vender? Não tenho bola de cristal, quer dizer, tenho, mas eu tenho que devolver para a Amazon porque veio defeituosa e não funciona. Então, eu acho que nenhum marqueteiro tem. Inclusive, tem um cara chamado Jürgen Klarik, que foi um dos primeiros caras a falar de neuromarketing, que ele falou, ele entrou para o neuromarketing porque ele estava cansado das pessoas falarem, cara, essa é a minha última grana que eu tenho. Minha empresa vai para o saco se não der certo. Você tem certeza que vai dar certo? Ele trabalhava numa empresa de marketing da Fortune 100, né? As 100 melhores. Ele ficava mal de falar alguma coisa, porque o marketing, sem passar por uma parte científica, ele não tem como dizer se vai funcionar ou não. E aí ele foi para o neuromarketing. E aí, de 30%, passou para 80% de certeza. 20% vai ser sempre você passar por mim e falar, Peter, sabe aquilo lá que você me perguntou? Sabe aquela camisa que eu estou usando? Cara, comprei, mas não gostei. Foi por água abaixo minha compra. Foi por água abaixo toda a iniciativa de marketing. Mas, de novo, somos seres emocionais que raciocinam. Peter, agora para quem vive de vendas, qual é o erro absoluto que faz o cliente fugir logo nos primeiros segundos de conversa? Ser vendedor. Não posso falar melhor do que isso. Se você tem uma atitude de vendedor, você acha que faca na caveira é o que conquista, continua assim que você vai ver que vai todo mundo fugir de você. E, antes de você falar de valor, já vão te perguntar quanto custa. Se você tem ouvido demais quanto custa, entenda que a tua técnica está errada. Entenda que a pessoa está te achando que você está lá para empurrar produto para ela. A partir do momento que você quer me empurrar um produto, eu só vou comprar se eu souber que este produto que eu quero está mais barato na sua loja. Simples assim. Agora, um ponto que você traz é sobre o alinhamento entre marketing, operação e liderança.
Por que é tão difícil manter essa narrativa única na empresa? É divertido, né? Em geral, o vendedor ele vende por cota, ele vende você tem que fazer um número X de vendas. Aí o que ele faz? Ele vende uma propriedade, ele vende alguma coisa porque o produto que ele está vendendo não tem. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e vê a propaganda, mas a propaganda dizia que o produto é maravilhoso, não sei o quê, mas não está o que o vendedor disse. Aí chega para a operação, e a pessoa liga para a operação e fala: irmãozinho, é o seguinte, eu comprei um produto que muda a cor do céu. O céu está cinza, eu quero que ele fique azul. Pode mudar. E como é que a operação faz? Liga para o líder. Tem um doido falando que comprou um aplicativo dizendo que quer que o céu fique azul. O que eu faço agora? O que você, enquanto líder, faria? Conta para mim. Que Mas é roubada, né? impossível. É. Que roubada. Você vai falar o máximo possível. Eu adoro uma frase que em inglês tem muito mais sentido que em português. Completa para mim. O cliente está sempre Certo. errado. Ele não está sempre certo nem sempre errado. O cliente é sempre o cliente. Então, a maior parte dos líderes não sabe lidar com isso. Tem que falar, entendi. O cliente provavelmente entendeu que ele comprou isso, mas ele comprou isso no computador. Ele consegue mudar a cor do céu no computador. É para isto que este aplicativo serve. Agora nós vamos ter que dar um jeito de aceitar o que ele está falando e modificar a percepção dele do que ele tenha comprado. A pergunta que se faz para os funcionários da Disney, desde sempre, desde que eu entrei lá, fiquei 10 anos lá, é: que horas é a parada das 3 horas? E com isso eles querem dizer, não existe pergunta imbecil, principalmente da parte do cliente. Se o cliente está numa parte do Magic Kingdom onde passa a parada, que começa a parada, é 3 horas. Se ele está no outro canto, é 3h15. Então, não existe uma pergunta imbecil. Eu trabalhei muito no Epcot. O Epcot é o centro da propriedade Disney aqui em Orlando. As pessoas viravam para mim e falavam, como é que eu chego na Disney? Ele estava na Disney. Mas entendo o que o teu cliente está falando. Ele queria saber como é que ele chegava no Magic Kingdom. Porque o ícone principal de todos os parques daqui é o Magic Kingdom. É o castelo. Não é a bola do Epcot. Então, se ele está no Epcot me perguntando como é que ele chega na Disney, eu posso falar, esse cara é um retardado, e passar para o meu chefe e falar, se vira, ou eu posso tentar entender. Ou, se eu não entender, meu chefe tem que tentar entender. Só que é muito difícil, porque a informação já chega toda quebrada para ele. E ele não está com a fisiologia que eu falei lá no começo de entender. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando entra no trabalho é entender por que o homem lá em cima deu para ele 2 ouvidos e uma boca. Esse é o ponto zero. Ouve mais, fala menos, entende mais, não entendeu, pergunta. Como eu posso te ajudar? Essa deveria ser a pergunta de todo vendedor. Como eu posso te ajudar? Ou seja, não é como eu quero te ajudar. Como o que você quer ser ajudado por mim? Perfeito. Peter, para finalizar, para o empresário que está perdendo clientes hoje, qual é o choque de realidade mais brutal que ele vai encontrar nas páginas do seu livro? Que é fácil reverter. Porque as pessoas acham que é tudo muito difícil. O meu primeiro livro se chamou Simplesmente. Trata a sua mente do teu consumidor, principalmente a mente do consumidor, e a mente do teu funcionário de uma forma simples. A mente é uma máquina de economizar energia, vai ficar feliz, o consumidor vai voltar, o funcionário vai querer continuar trabalhando com você, e você vai ficar feliz porque você vai ter resultado. Então, quanto mais simples você trabalhar, você entregar a informação, mais fácil fica da pessoa entender, mais fácil fica dela voltar e consumir novamente. O que o provavelmente faz? O primeiro livro chamou Simplesmente, trata a sua mente de um jeito simples. O segundo livro diz o seguinte, nada acontece fora do agora. Para de ficar fazendo planos mirabolantes para o futuro.
Porque se você não construir o futuro neste momento, não vai acontecer. O e se, eu só faço isso se isso acontecer, e se acontecer, e se eu fizer isso e isso acontecer. Um dos grandes palestras que eu assisti, o Jim Cunningham, que inclusive foi meu parceiro, na verdade eu fui parceiro dele, porque ele me chamou para dar palestra Disney na América Latina inteira. A primeira vez que eu ouvi, eu estava na plateia, e uma senhora pergunta para ele, tá bom, seu Jim, eu treino meus funcionários e eles vão embora. Aí eu fico com prejuízo. E ele, do alto da categoria dele, falou, minha senhora, a senhora está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa é, e se a senhora não treina seu funcionário e o cliente de $1 milhão entra pela sua porta? A senhora acabou de perder $1 milhão. Então, assim, não é o que vai acontecer no futuro, é o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora vai determinar teu futuro. Eu adoro uma frase do Deepak Chopra que fala o seguinte, você quer saber como você está agora? Olha o que você fez ontem. Você quer saber como você vai estar amanhã? Olha o que você está fazendo hoje. E aí ele completa com uma frase maravilhosa, porque todo mundo hoje em dia tem burnout, tem isso, tem aquilo. Ele fala o seguinte, abre teu coração ou um cirurgião cardíaco vai fazer isso por você. Simples assim. Peter Roman, muito obrigada pela sua participação na EconExperience de hoje. Obrigado a vocês, estou à disposição. É isso aí, o nosso episódio de hoje termina agora, mas você pode continuar assistindo outras entrevistas aqui no nosso canal do YouTube. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. E atenção, você quer internacionalizar seu negócio? O EconEmmercial leva sua equipe empresarial aos Estados Unidos para vivenciar a realidade do mercado norte-americano. Entregamos uma agenda curada com reuniões qualificadas, visitas estratégicas e acesso direto a especialistas para quem precisa tomar decisões. O momento é agora. Fale com nossa equipe pelo telefone abaixo e garanta o lugar da sua empresa. Vou fazer um merchan para vocês também. Quer entender como é que a Disney usa os subsentidos dentro do parque para fazer do parque um ambiente de negociação controlado, ou seja, levar o cliente para as lojas, vai ter que entrar na Econ, porque aí vocês vão fazer um passeio comigo lá dentro. É isso aí. O nosso episódio de hoje termina agora. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.